está dizendo aqui, olha, encorajem-se uns aos outros, não desanimem, não parem no meio do caminho. Quando a gente aceitou Jesus, nós passamos a ser participantes do sacrifício de Cristo. Então se apeguem até o fim. Lá no que a gente leu antes, ele está dizendo assim, ó, não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, porque quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu, porque em breve Ele vem e não demorará. Ele começa a encorajar essas pessoas, porque eles estavam passando por inúmeras aflições. E em alguns momentos, assim como nós, eles também pensaram, aliás, que eles estavam passando situações muito mais difíceis talvez que as nossas. Porque nós não estamos sendo presos, os nossos bens não estão sendo confiscados, né? Por causa do Evangelho. Às vezes nós vemos algumas pessoas, né, sofrendo insultos aí, apanhando no meio da rua. Pessoas às vezes vão ministrar o Evangelho na rua, as pessoas cospem, xingam, né? Essas pessoas, mas a palavra de Deus diz que nós não somos os únicos a viver isso. Isso vem desde lá de antes. E aí a gente chega nos dias de hoje com uma geração que é a geração do que eu quero receber, eu quero ter Deus, eu quero que Deus me abençoe. Mas quando as coisas vão mal, quando Deus não me dá o que eu quero, eu não quero mais. Você nem passou a metade do que tinha que passar. No início aqui, ele vai falar sobre a supremacia de Cristo. Tem até uma música que o Guilherme gosta bastante, né, Gui? Eu também gosto. Como que é o nome da banda que eu esqueci agora? Do Projeto Sola, que fala sobre essa supremacia de Cristo. E ele vai frisar assim essa supremacia de Cristo para esses irmãos, falando assim: aquilo que vocês receberam é maior do que qualquer coisa. Eu lembro que aquela música que dá bastante polêmica, que ele fala sobre que eu estou entregando a minha vida, eu entregando tudo por amor. Já esqueci também, gente, ajuda aí. Oh, Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. A gente canta sem saber o que a gente canta. Porque quando a gente começa a perder, o mínimo que você perdi o meu emprego, já é o suficiente para eu já não querer mais servir a Deus. Perdi um pouquinho da minha saúde, fiquei doente em alguma ocasião, pronto, meu mundo já acabou, Deus esqueceu de mim. Mas eu canto, é Ele. Aí eu ouço pessoas falando assim: eu não vou cantar essa música, porque se eu cantar essa música, eu estarei sendo hipócrita, porque eu não fui chamado para ser como Paulo. Eu já ouvi isso. Eu não fui chamado para ser como Paulo e viver as mesmas coisas de Paulo. Não. Hoje eu estava falando com o bispo, com a pastora, porque eu estava estudando a palavra. E eu comecei a pesquisar umas coisas. E quem gosta de missões deve conhecer a Janela 10x40, Missões Portas Abertas. E hoje eu entrei no site do Missões Portas Abertas. E aí eles estavam falando de uma lista que é feita, eles usam alguns critérios para fazer isso, sobre a lista de países em que os cristãos sofrem perseguição. E se você entrar lá, você vai ver que eles fazem uma lista de pelo menos 50 países, e 15 deles com perseguições extremas. Inclusive hoje, eu até falei com o bispo, com a pastora, eu fiz um cadastro lá, porque no dia 31 de maio, agora que inclusive é o nosso culto de missões, eles terão um período
Eu falei o número errado. São 17 mil igrejas. 17 ou 170, agora eu não lembro mais. Que cadastradas lá. Que vão fazer um período de oração pelas igrejas perseguidas. E aí eles têm vários materiais. Eu fiz o cadastro lá, baixei alguns. Nós vamos trazer, nós vamos montar um mural lá depois para vocês acompanharem. Porque assim, eu não fui chamado. Eu fui colocado no Brasil. O Brasil é um país livre. Enquanto isso, tem milhares de cristãos passando por perseguição em muitos lugares. Em muitos lugares. E a Bíblia vai dizer para nós: país livre, país que pode cultuar a Deus quando a gente quer. Nesses países, eu estava olhando lá as pessoas, elas, até mensagem de WhatsApp, com versículo bíblico, elas têm que tomar cuidado. Sabe como eles estavam mandando Bíblias para a Coreia do Sul tempos atrás? Eles estavam enchendo balões, colocando Bíblia dentro de balões, e enviando esses balões de países próximos à Coreia do Norte, orando para que esses balões conseguissem chegar até lá e não caíssem no meio do caminho, porque eles não sabem nem se chegou. Para que esses balões não fossem talvez interceptados ou alguma outra coisa, para que Deus permitisse que esses balões chegassem até lá com essas Bíblias para as pessoas, porque lá não pode entrar Bíblia. Mas nós temos a palavra do Senhor e a gente pode falar, a gente pode ver pregação no YouTube, nós podemos falar uns com os outros, nós podemos vir na igreja. A gente não faz. E aí a Bíblia vai falar assim: não deixemos de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ele estava dizendo para aquelas pessoas lá, não deixem de congregar. Não deixem, vocês estão sofrendo perseguição, mas não deixem de estar juntos, porque nessa comunhão vocês conseguem encorajar uns aos outros. No capítulo 12, 7 diz: suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo pai? Ele está dizendo isso para aquele povo. Não deixe de congregar, continue, independente das adversidades. Continue, suporte as dificuldades, entenda isso como disciplina. O Senhor ama vocês, Deus está os ensinando, Deus está moldando vocês através da situação. O autor de Hebreus está dizendo isso para aquele povo. E aí hoje eu pesquisando, eu peguei alguns caras na internet falando assim: não, tem gente usando esse texto de Hebreus para cobrar os irmãos que precisam vir para a igreja. Mas isso não pode, porque o texto de Hebreus foi escrito para os hebreus, para os judeus apenas. Porque agora nós estamos na onda dos desigrejados. Eu não preciso vir para a igreja. Eu sou a igreja, eu posso congregar da minha casa. E aí não quer ter comunhão com os irmãos, não quer pastor incomodando a vida dele, não quer nada. Ele quer fazer aquilo que ele dá na telha. Aí ele entra no YouTube, ele escuta todo mundo falando lá o que quer, né? Não filtra. Ou como nós falamos até numa quinta-feira aqui, nós temos os cristãos, como é que fala? Cristão não praticante. Antigamente eram os católicos, né? Você é o quê? Sou católico não praticante. Só para falar que eu fazia alguma coisa na minha vida. Para não falar que era ateu. Ou à toa. Não, eu sou católico não praticante. Agora tem os protestantes, os evangélicos não praticantes. É assim. Só para dizer que é alguma coisa. E aí esse outro ainda falou assim: não. Esse negócio de congregar, que está lá escrito na Bíblia, não é bem isso. Essa palavra congregar não é isso não. Gente, eu estou falando de coisa que eu vi na internet hoje, tá?
Estou dizendo de coisas que eu vi lá. Essa palavra congregar não é assim não é bem assim não, está falando de agregar. Você não precisa estar na igreja para você congregar. É você ser alguma coisa, co-herdeiro, co-agregar. Então é eu estar ajudando meu irmão. Falei, ai Jesus amado, mas sabe o que é isso? É falta de conhecer Bíblia. É falta de conhecer Bíblia. Texto bem conhecido. Atos, eu imprimi um negócio de ponta cabeça. Atos, capítulo 2, versículo 46, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Quem são esses? Os primeiros cristãos. Depois do Pentecoste, a primeira igreja diz lá, que eles iam de casa em casa, partindo pão, dividiam seus bens uns com os outros, e no versículo 46 vai dizer, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Aonde era o pátio do templo? O pátio do templo era o lugar de adoração dos judeus, da igreja ali. Eles se ajuntavam. Jesus, ele foi ao templo ensinar a palavra. Jesus ia para o templo. E eles se reuniam ali. Esse lugar de adoração, aqui o pátio, onde ele está falando, inclusive é o lugar onde Jesus ali expulsou os cambistas. Ali as pessoas se reuniam para adorar ao Senhor, para aprender da palavra. A igreja não era exatamente como é agora, nos dias de hoje. Ali estavam se formando as primeiras igrejas. Mas eles se reuniam ali no pátio do templo, adoravam juntos e na casa um dos outros. Eles estavam juntos em comunhão. Isso aqui era a extensão que ia para fora. Porque que significa igreja? A palavra igreja. A igreja significa, que é eclésia no grego, ela vai significar assembleia, reunião de pessoas chamadas para fora. É uma reunião, umas pessoas que se reúnem e que depois são enviadas. E a palavra congregar significa reunir, juntar ou agrupar pessoas no local com um propósito comum. Então não deixemos, como igreja, como eclésia, como assembleia, de congregar, de nos reunir, de nos ajuntar. É isso que a Bíblia está dizendo. O termo ainda, no latim, congregare, significa rebanho. Ou seja, quando você congrega, um rebanho se ajunta. E o rebanho tem o quê? As ovelhas de Jesus. Jesus é o nosso pastor, nós somos as ovelhas. Olha só que interessante. Porque o termo congregar, ele vem derivado da palavra rebanho, no latim. E o rebanho significa nós, ovelhas de Cristo. E você sabia que, sabe por que Jesus nos compara a ovelhas? Porque a ovelha, uma das coisas, além dela ser obediente, ela só ouvir a voz do pastor dela, ela só atentar para a voz do pastor dela, a ovelha também, ela não vive sozinha. Elas são animais que vivem em rebanhos, elas são presas fáceis na natureza se elas estiverem sozinhas. Elas têm um instinto gregário muito forte. Se elas ficarem isoladas, sabe o que acontece com a ovelha? Elas entram num estresse severo e pode levar a ovelha até a problema de saúde. Você está entendendo, irmão? Você não nasceu para viver isolado. Você é ovelha do Senhor. Você nasceu para estar junto. Aí a ovelha fica sozinha,
começa a ter estresse severo, começa a ter um monte de coisa, ela não consegue se defender. Aí ela não sabe o que está acontecendo na vida dela. Porque ela quer andar sozinha. Ela quer andar do jeito dela. As ovelhas, por serem frágeis e incapazes de defender, a companhia das outras lhes traz segurança e estabilidade emocional. Mas, pastora, a igreja está muito difícil nos dias de hoje. Está difícil congregar. Eu comecei a levantar algumas coisas que as pessoas falam para elas não congregarem. Ai, eu tive muitas decepções e feridas com a igreja. Eu não quero mais ir na igreja não. Porque lá na igreja as pessoas não sabem acolher. Ah, eu não quero mais ir para a igreja não. Porque lá eu fui machucado naquela igreja. Meus irmãos, vocês acham que eu também não fui? Eu estou na igreja desde praticamente que eu nasci. Eu já passei por alguns ministérios. E eu já ouvi coisas que me machucaram. E como pastores também, vocês acham que nós não somos também machucados? Não pensem que não, viu? Porque como pastores nós sofremos decepções também. Nós sofremos feridas. Tanto é que existem pastores por aí até se suicidando. Estamos todos sujeitos a isso. Ninguém está inerte a isso. Por quê? Porque você estar junto não é fácil. Ah, mas a igreja hoje tem muita fofoca. A igreja hoje, os irmãos só sabem cuidar da vida dos outros. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Olha o que está dizendo: se você tem motivo de queixa contra alguém, perdoai e suportai. Romanos 15:1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Tá bom para você? Sabe o que acontece? O problema é que a gente não conhece Bíblia. Porque se a gente conhecesse Bíblia, a gente pensaria 2 vezes antes de tomar algumas decisões. Porque a nossa Bíblia, a nossa vida tem que ser pautada nisso aqui. Sabe quantas vezes eu pensei em desistir, pensei em sair? Aí sabe o que acontecia? Eu vinha para cá. Aí eu levava umas lapadas de uns textos desse, pronto. Eu já mudava de ideia. Porque as minhas decisões, elas precisam ser pautadas nisso. Essa é a nossa regra de fé e prática. Ai, pastora, mas você não sabe. Não sei, eu sei que a Bíblia me diz isso. Outra coisa, a cultura da comodidade. As pessoas não estão vindo para a igreja porque agora tem a internet. Eu fico da minha casa assistindo. É mais legal, é mais gostoso eu ficar na minha casa assistindo. Salmo 133, do 1 ao 3 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ah, mas eu estou reunido na minha casa, com a minha família. Tá. Muitas vezes você está assistindo na sua televisão e você está fazendo um monte de outras coisas na sua casa. Pelo menos eu sou assim. É difícil eu conseguir sentar e falar assim: agora eu só vou ouvir. Estou aqui só para ouvir. A gente tem um monte de distração em casa. Um monte de coisa. Sem contar que a gente precisa ter muito cuidado e muito filtro com o que a gente está ouvindo na internet. Porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus.
Tem muita gente falando muita besteira na internet. E a gente não conhece Bíblia? E entra. Ah, mas o fulano falou isso lá. Amados, cuidado. Cuidado. Selecione bem o que você está escutando. Falta de tempo e cansaço. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 14. Não vou ler tudo porque todo mundo conhece. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Eu vou mais para baixo, tá? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O que a gente não entende é que nós somos um corpo. Ah, eu estou cansada, pastora. Ah, eu estou sem tempo, pastora. Nós falamos muito aqui sobre motivação nas quintas-feiras. Qual é a nossa motivação para estar aqui na igreja? A minha motivação para sair num dia de chuva, para sair cansada. Gente, quinta-feira eu não vim, porque eu estava ruim mesmo. Porque quem me conhece sabe que eu já vim aqui eu fui fazer um exame que eu tive que tomar laxante, eu vim para a igreja. Eu já vim com febre, eu já vim com cólica, eu já vim de tudo quanto é jeito. Não que você não possa faltar dia nenhum. A gente não está falando assim, olha irmão, você não pode faltar na igreja de jeito nenhum. Não estou dizendo isso. Não estou. Eu já faltei, umas vezes eu já fui viajar, avisei aqui e falei assim, só que o que acontece é que a gente falta e a gente não está nem aí. Se eu vou fazer falta, se vão sentir minha falta. Se eu não for, quem vai fazer no meu lugar? Eu não estou nem aí. Gente, cada pessoa é importante aqui dentro. Ah, mas eu não faço nada na igreja. Você intercede durante o culto? Você está aqui ouvindo a palavra, você é importante. Todo mundo tem uma importância. A Cris, ela sabe, ela perdeu um dedinho, né, Cris? 2 dedinhos por causa da diabetes. Olha a dificuldade que ela tem para andar. Dedinho do pé, que a gente não dá nada, mas que ele traz o equilíbrio. Sem aquele dedinho, ela perde o equilíbrio. Talvez sua presença aqui traga equilíbrio para a igreja. Talvez Deus possa te usar na hora, durante o culto, para falar com alguém, para dar um abraço em alguém, e você não tem noção. Ah, eu não sei falar, mas o seu abraço, um sorriso seu pode ter tocado aquele irmão. Ah, ninguém vai sentir minha falta, eu não vou hoje. Irmão, você pode faltar de vez em quando. A questão é que a gente tem visto que assim, qual é a nossa motivação para vir para a igreja? Choveu, não vou. Ah, doeu a ponta da unha, não vou. Ah, hoje eu tenho muita coisa para fazer, não vou. Gente, eu estou com coisas do meu trabalho, até o talo para fazer. Até o talo. Mas, de verdade, 2 horas de culto não vai mudar tudo que eu tenho. Eu não vou conseguir dar conta de colocar em ordem tudo que eu tenho para fazer. Eu prefiro muito mais estar aqui, orando ao Senhor. E olha que engraçado. Essa semana eu tinha tanta coisa para fazer, que sabe quando você olha e você fala que assim, eu não sei nem por onde eu vou começar. E eu comecei a orar por isso. Eu falei, Jesus, a minha casa está imunda, porque eu trabalhei, semana quase não dá para fazer nada. Eu trabalhei sábado passado, praticamente o dia todo. À noite eu saí do trabalho, fui para o dentista, porque eu estava com uma dor de dente absurda. Aí, no domingo, eu fiz as coisas da igreja, tinha para fazer, tinha coisas para organizar. Geralmente domingo de manhã e era dia das mães também, domingo. Então assim, no final de semana eu não consegui fazer quase nada. Na semana foi uma doideira. Aí esse sábado ainda tive dia da família na escola da minha filha. Aí eu falei, Jesus, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, Senhor. E assim, eu começo a acumular coisa, começa a me dar um desespero tão grande. E aí eu falei, Jesus, eu preciso me organizar. Gente, eu juro para vocês, eu comecei a orar por isso. Na sexta-feira,
Nós tínhamos uma visita, a visita foi cancelada. Eu peguei para limpar minha casa. Rendeu tanto, mas tanto, que eu falei, meu Deus, eu não imaginei que ia render tanto. No sábado, nós chegamos da escola da Isabela, era o quê? 2 horas da tarde. O dia rendeu tanto, porque a gente acha que Deus não se preocupa com as nossas coisas. Ah, você vai orar por isso, pastora? Oro. Senhor, me ajuda, eu preciso fazer meu dia render. Me ajuda a me organizar. E Deus ajuda. Deus, Ele ouve as nossas orações nas pequenas coisas, meus amados. Não são 2 horas de culto que vai resolver o seu cansaço. Não são 2 horas de culto, porque nós temos 2 cultos na semana apenas. Quinta e domingo. Não são 2 horas de culto que vai resolver o seu cansaço. Ou que vai fazer você organizar a sua vida. Vem para o culto, ora, e você vai ver que Deus vai fazer a sua semana render. Outra coisa, estou insatisfeito com o sistema religioso. Não estou mais me sentindo bem, não concordo com as coisas da igreja, não sei o quê, sabe? Porque a igreja, os pastores não estão mais falando da palavra, estão extorquindo as pessoas, eu não estou mais... Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Não adianta você querer achar uma igreja perfeita. A igreja é feita de homens. E como o pessoal diz por aí, né? Se o dia que você achar uma igreja perfeita, não vá. Porque senão você vai estragar ela. Porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. E eu gosto muito de uma passagem de Paulo. Que ele diz assim... Deixa eu só lembrar aqui onde está. Que eu anotei. 1 Timóteo 1,15. Ela diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para que aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo, o apóstolo dos apóstolos, sabe o que ele fala? Eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior. E eu alcancei misericórdia de Cristo para que através da minha vida Ele demonstre a paciência que Ele tem. Então assim, gente, não tem ninguém perfeito na igreja. Se estivéssemos todos perfeitos, estaríamos no céu. Você sempre vai encontrar alguma coisa que talvez você não vá gostar. Porque a igreja é feita de gente imperfeita. Bispo, eu falei outro dia para um irmão, estava discutindo comigo, eu falei para ele, sabe o que eu faço, irmão? Você não está gostando? Chega lá no bispo e fala. Eu falei para ele, quando eu não gosto, eu chego no bispo.